Vou mostrar umas aulas que eu dei no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Quem já assistiu, me desculpe aí pela repetição, mas o pessoal desse mês eu tenho certeza que não viu. Então, o nome da aula é como escolher a combinação de fármacos antihipertensivos mais adequada. É um cearencismo total, né? Num mapa, ao você perguntar ao paciente se ele toma medicação, se tem medicação, ele responde, tem não. É bem cearense. Bom, os princípios gerais da terapia antihipertensiva. A monoterapia não costuma alcançar a meta da pressão ideal nos pacientes que têm pressão sistólica que está acima de 120 milímetros de mercúrio de pressão sistólica além da meta, ou que está a 10 milímetros de mercúrio da diastólica além da meta. E a combinação de drogas na metade da dose padrão pode ter maior eficácia e menos toxicidade do que uma droga isolada em dose padrão ou acima da dose padrão. Então, baseado nesse princípio, é que as diretrizes já há uns 10 anos vêm apontando, por exemplo, no estágio 2 de hipertensão, ao invés de você utilizar uma droga só em dose máxima, que se utilize 2 drogas em dose inferior à dose máxima, porque teria esse benefício. É o que mostra esse estudo aqui, que se você tem, deixa eu ler aqui que eu não estou lembrado exatamente dos detalhes aqui. Então, um efeito de curva terapêutico dos agentes antihipertensivos se varia baseado na dose administrada. O efeito teórico de uma única dose dada em 2 diferentes doses, com 10 e 20 unidades, está mostrado aqui. Então, na dose de 10 unidades, o agente antihipertensivo tem um mínimo efeito tóxico, que é o A, e tem um moderado efeito terapêutico. Mínimo efeito tóxico, que é o A', e o moderado efeito terapêutico, que é o A. Dobrando a dose, no entanto, o indivíduo aumenta pouco o efeito terapêutico e aumenta muito o efeito tóxico, né? Razão pela qual não se deve utilizar os antihipertensivos nas doses máximas, e sim fazer combinação deles. Em pacientes que tenham uma probabilidade razoável de necessidade de segunda droga, a gente pode iniciar a terapia ou com uma droga que bloqueia o sistema renina-angiotensina, e aí nós estamos falando de inibidor da enzima de conversão ou bloqueio do receptor da angiotensina, já que os inibidores diretos da renina parece que não vão prosperar no mercado, ou com bloqueador do canal de cálcio. Lembrando de se medir a pressão, além de se medir decúbito, medir em ortostase também, antes de se iniciar uma combinação terapêutica, por causa do fenômeno da hipotensão ortostática. Em pacientes que não são obesos, que já são tratados com tiazídico e inibidor da enzima de conversão ou BRA, sugere-se trocar o tiazídico pelo bloqueador do canal de cálcio, baseado no estudo que mostrou que a associação do inibidor da ECA com bloqueador do canal de cálcio tinha efeito melhor do que do inibidor da ECA com o diurético. Já em indivíduos obesos, que respondem bem aos diuréticos tiazídicos, se o indivíduo está com a combinação de tiazídico com IECA ou BRA, essa combinação deve continuar. Essas são as drogas antihipertensivas que são recomendadas pela 8ª diretriz americana de hipertensão. Essa diretriz só trata, até um pleonasmo, só trata de tratamento, só fala de tratamento, e as drogas que estão incluídas nessa diretriz são apenas aquelas que tiveram estudos com desfechos, desfechos duros ou desfechos graves. No caso, morte cardiovascular, AVC ou IAM não fatal. Então, entre essas drogas, por exemplo, entre os inibidores da enzima de conversão, a diretriz americana só relaciona o captopril, o enalapril e o lisinopril. Uma surpresa aqui para mim, a dose do captopril de até 200 miligramas, porque a gente tinha aprendido na farmacologia
que a dose máxima seria 150 miligramas. Em relação aos bloqueadores receptor da angiotensina, o que está constando na diretriz é a irbesartana, valsartana, losartana e candesartana que tem no Brasil e a eprosartana que não tem no Brasil. Pois é, isso mesmo. Isso, exatamente. Eram duas diferenças, eu tinha esquecido dessa, Eduardo, é isso mesmo. São duas coisas diferentes aqui do que a gente vê na prática e eu acho que até no livro de farmacologia. Um é o captopril, que está acima da dose máxima que a gente conhecia, e outra que o doutor Eduardo está falando, do enalapril, que está abaixo da dose máxima que a gente conhecia. A gente costuma utilizar até 40 miligramas. Em relação aos beta-bloqueadores, eles citam o atenolol e o metoprolol. Em relação aos bloqueadores do canal de cálcio, eles não citam verapamil, citam dois bloqueadores de hidropiridínicos, no caso a amlodipina e a nitrendipina, e citam uma fenilalquilamina, que é o diltiazem. Aliás, uma benzotiazepina, que é o diltiazem. Em relação aos diuréticos, eles citam a bendroflumetazida, que não tem no Brasil, clortalidona, hidroclorotiazida e dapamida, que nós temos no Brasil. Quando eu apresentei essa aula, a 7ª diretriz brasileira não tinha saído ainda, saiu naquele congresso, mas não tinha saído ainda, então os slides aqui estão baseados na 6ª diretriz de hipertensão, na brasileira. Mas o que houver de mudança eu vou falar aqui para vocês. Então, na 6ª diretriz, isso aqui continua na 7ª diretriz, a associação eficaz seria combinar um diurético com outro diurético, ou com simpático lítico de ação central, ou com beta-bloqueador, ou com inibidor da ECA, ou com BRA, com inibidor direto da renina, ou com bloqueador do canal de cálcio. E combinar bloqueador do canal de cálcio com beta-bloqueador, inibidor da ECA, BRA, ou inibidor direto da renina. A 6ª diretriz ainda preconizava não combinar medicamentos com mecanismos de ação similares, a 7ª continua dizendo a mesma coisa. Se recomendava o emprego cauteloso de beta-bloqueadores com diuréticos em pacientes com distúrbios metabólicos. Essa associação que foi muito utilizada no passado, acho que hoje é cada vez menos utilizada, porque os dois grupos de drogas têm perfil metabólico desfavorável. E, finalmente, a associação de inibidor da ECA com bloqueador do receptor da angiotensina está formalmente proscrita, né? No passado se utilizou essa combinação, por se tratar, apesar de dois grupos de droga atuarem no sistema renina-angiotensina, como eles atuam de maneira diferente, então se preconizou essa associação. Depois, um estudo grande chamado Estudo on Target, com 40 mil pacientes, que se utilizou telmisartana e ramipril, mostrou que os pacientes que utilizavam essa associação, eles tinham maior mortalidade que os pacientes que utilizavam isoladamente o inibidor da ECA ou bloqueador do receptor da angiotensina. Então, essa associação hoje em dia é utilizada em casos muito específicos, como hipertensão arterial com proteinúria, mas de maneira geral ela é contraindicada. Essas são as associações fixas existentes do Brasil. Nós temos, em combinação com beta-bloqueador, quase sempre o diurético que se combina aqui é a hidroclorotiazida, com exceção da clortalidona com atenolol e da clopamida com pidolol. A hidroclorotiazida, então, ela existe combinada com bisoprolol, metoprolol e propranolol. Inibidor adrenérgico com diurético tem alfa-metildopa com hidroclorotiazida, reserpina com a clortalidona. Todos os bloqueadores receptores da angiotensina, eles são disponíveis no Brasil em combinação com o diurético. O que se lamenta é que a associação do bloqueador do receptor da angiotensina com a clortalidona, que é um diurético, que é um diurético com poder antipertensivo muito maior do que a hidroclorotiazida, é uma combinação instável. Então não dá para você juntar no comprimido a clortalidona com bloqueador do receptor da angiotensina. Então todas essas combinações são feitas com hidroclorotiazida. Existe associação de bloqueador dos canais de cálcio com inibidor da ECA, no caso amlodipina com enalapril, com ramipril, manidipina com delapril.
de bloqueador do canal de cálcio com BRA, no caso da lodipina com losartana, e de inibidor direto da renina com diurético, que é o alisquereno com hidrocortiazida. O algoritmo para manuseio da hipertensão, segundo essa diretriz americana, preconiza para os indivíduos hipertensos adultos começar com mudança de estilo de vida. Na população em geral, acima de 60 anos de idade, a meta nessa diretriz americana é pressão sistólica abaixo de 150 e abaixo de 90. E para indivíduos abaixo de 60 anos de idade, 140 por 90. Na diretriz brasileira, nessa última, que foi lançada no mês passado, eles preconizam a meta, em geral, 140 por 90 e 130 por 80 para quem tem doença cardiovascular. Né? Então, eles não têm um nível alto como esse aqui de 150 por 90, que a diretriz americana preconizou e foi bastante criticado. E mesmo que o indivíduo tenha diabetes ou tenha insuficiência renal crônica, segundo a diretriz americana de hipertensão, a meta seria essa, de 140 por 90. A diretriz americana também recomenda para negros iniciar com tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio, isolado ou em combinação. Se o indivíduo não for negro, tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio, ou IECA ou BRA, isolado ou em combinação. Ou seja, na diretriz americana, o beta-bloqueador não entra como droga de primeira linha. Na diretriz brasileira ele entra, na diretriz europeia ele entra. Na diretriz americana, o beta-bloqueador não entra como droga de primeira linha. Se não atingiu a meta, reforçar mudança no estilo de vida, adicionar e titular tiazídico, IECA, BRA, bloqueador do canal de cálcio. Não atingido a meta, reforçar a aderência à medicação e mudança de estilo de vida e adicionar outras classes. Como, aí sim, vem o beta-bloqueador, o antagonista da aldosterona ou outros. No ano passado, foi publicado um estudo patrocinado pelo órgão federal de saúde americano, chamado Estudo SPRINT. E o objetivo desse estudo era examinar se uma redução mais expressiva da pressão arterial seria recomendada. Então, os indivíduos foram randomizados para metade deles receber tratamento intensivo, de tal forma que sua pressão sistólica ficasse abaixo de 120 milímetros de mercúrio, e metade dos pacientes seria o objetivo, o alvo padrão, que seria 140 milímetros de mercúrio. Os pacientes que tiveram o tratamento padrão tiveram mortalidade de todas as causas bem maior do que os pacientes que tiveram tratamento intensivo. Ou seja, e quem tinha a meta de ficar com pressão de 140 por 90, morreu muito mais do que quem tinha a meta de ficar com pressão de 120 por 80. Isso tanto em relação a causas cardiovasculares de mortalidade, como em relação a todas as causas de mortalidade. Para atingir essa meta, os pacientes com tratamento intensivo precisaram, em média, de 2,7 drogas por paciente. E os pacientes do tratamento padrão, 140 por 90, precisaram de 1,8 drogas. Ou seja, para obter uma meta mais ousada, de 120 por 80, você precisava, em média, de uma droga a mais. Então, esse estudo SPRINT então, viria muito em contrário em relação ao que a última diretriz dizia, que se preconizava para indivíduos idosos, pressão sistólica bastava estar em 150 milímetros de mercúrio. E estava contra também a maioria das diretrizes que não falava numa meta tão ousada quanto 120 por 80. Essa discussão já tinha sido feita do final da década de 80 para a década de 90 com o chamado estudo HOT, que é Hypertension Optimum Treatment, um tratamento ótimo da hipertensão. E já naquela época, final da década de 80, começo da década de 90, o estudo
escandinavo mostrava que a morbimortalidade era menor nos pacientes que ficavam com pressão mais baixa. Mas depois, isso aí se perdeu na literatura e agora voltou de novo com esse estudo SPRINT. Então, isso aí deverá influenciar as próximas diretrizes, talvez, a terem metas mais baixas de controle de pressão. Então, para finalizar, respondendo à pergunta da apresentação, como escolher a combinação de antihipertensivos mais adequados, seria primeiro respeitando as propriedades farmacológicas de cada grupo de drogas antihipertensivas a se combinar, depois individualizando o tratamento antihipertensivo segundo as comorbidades que os pacientes apresentam e escolhendo combinações que levem à máxima eficácia e à mínima toxicidade. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar ou para discutir. O papel da imagem cardiovascular no screening da doença coronariana em diabetes assintomáticos, para a visão do clínico. Era uma mesa que a maior parte das pessoas tinha ecocardiografista, tinha médico que trabalhava com medicina nuclear, e eu fui dar a visão do clínico. Pode passar. De novo, outro cearense, o sujeito colocou lá no diário, teve um aperreio, né? Só vai saber quem era aqui do Ceará, o que é aperreio. Em relação a diabetes e o risco cardiovascular, uma meta-análise de mais de 100 estudos com 680 mil pacientes, 698 mil pacientes, mostrou um risco aumentado até 2 vezes. Em quem era diabético, tinha um risco aumentado de até 2 vezes de ter mais doença arterial coronariana, de ter mais AVC e morte cardiovascular. Sabe-se que o indivíduo diabético é muito comum a concomitância com outras condições, como dislipidemia, hipertensão, doença vascular, etc. Mas esse aumento do risco cardiovascular do indivíduo diabético, ele independe de outros fatores de risco. Só o diabetes por si só já dobra esse risco cardiovascular. Isso acontece tanto com o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2. No diabético tipo 1, o diabetes tipo 1 é a principal causa de morte depois de 10 anos de evolução do diabetes. E o diabetes tipo 1 é responsável por 40% das mortes depois de 20 anos de evolução. A grande maioria dos estudos é feito com diabético tipo 2, né, que é a grande maioria da população. Nessa população, no diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 é uma doença que se inicia na adolescência, o diabetes tipo 2 se inicia mais tardiamente. No diabetes tipo 2, os pacientes com diabetes sem doença cardiovascular têm o mesmo risco cardiovascular dos pacientes sem diabetes que já tiveram infarto. Então, esse é um trabalho famoso do indivíduo chamado Hafner, que foi publicado no New England, acho que há uns 10 anos, mostrando lá, ele estuda 2 populações, mostrando que, no final das contas, o risco do indivíduo ter novo infarto, se ele era diabético e não tinha um infarto, o risco de ele ter o primeiro infarto, o diabético sem infarto, o risco de ele ter o primeiro infarto, era igual ao risco do indivíduo que já tinha infarto, que não era diabético, já tinha infarto, de ter um novo infarto. Então, a partir disso aí, se veio o dogma de que se devia tratar o indivíduo diabético como se ele já doença cardiovascular tivesse, por causa disso aí. Depois, ao longo do tempo, foi se verificando que nem todos os indivíduos diabéticos são iguais, que você precisa estratificar até dentro do grupo diabético. Então, isso aqui não é mais uma verdade como parecia, que todo indivíduo diabético tem o risco igual de ter doença coronariana, mas dentro do grupo diabético existe esse subgrupo que se comporta dessa maneira. Um estudo de 9 milhões de adultos, dos quais 379 mil diabéticos, a transição para alto risco cardiovascular ocorreu com idade de 41 anos para homem e 48 anos para mulher. Isso é 15 anos menos que nos não diabéticos. Então, nos não diabéticos, o indivíduo se torna de alto risco cardiovascular, geralmente que é aos 56 anos no homem e 63 anos na mulher. Né? No diabético, isso aí acontece 15 anos menos, 15 anos mais jovem. É aqui, né? Então, esse é o estudo Esse é o estudo que eu falei, mostrando do risco cardiovascular, comparando o indivíduo diabético, que não tinha doença coronariana,
com o indivíduo diabético sem doença coronariana, com o indivíduo não diabético que tinha tido doença coronariana, que o comportamento era semelhante. Bom, em relação à prevalência de doença arterial coronariana nos assintomáticos, por que o indivíduo é assintomático? Ou porque a lesão dele é uma lesão discreta, que é insuficiente para produzir isquemia, ou ele tem uma lesão que produz isquemia, mas é uma isquemia subclínica. Sabe que o indivíduo diabético, uma das complicações é a neuropatia, né? Então, a neuropatia pode fazer com que o indivíduo diabético não tenha os mesmos sintomas do indivíduo não diabético, como dor precordial, por exemplo. Então, a prevalência da doença arterial coronariana assintomática nos diabéticos depende do método que você está utilizando para fazer o screening. Por exemplo, no teste ergométrico, então nós vamos mostrar aqui sensibilidade e especificidade dos testes não invasivos para diagnóstico de doença coronariana. O teste ergométrico tem uma sensibilidade que varia de 45% a 61%, uma especificidade de 70% a 90%. Se você faz o ecocardiograma junto com o exercício físico, junto com o teste ergométrico, a sensibilidade sobe para 70% a 85% e a especificidade também sobe para 77% a 89%. Se você usa no ecocardiograma o estresse farmacológico e não o estresse físico, a sensibilidade sobe um pouco, a especificidade também sobe um pouco. A cintilografia do miocárdio tem sensibilidade semelhante ao eco sob estresse. Especificidade também, especificidade um pouco menor e sensibilidade semelhante. E a cintilografia do miocárdio, nos pacientes que não podem fazer esforço físico, fazem estresse farmacológico, não muda muita coisa. Sensibilidade e especificidade continua alta. A sensibilidade da tomografia coronariana é muito alta, chega até 99%, e uma especificidade também alta, vai de 64% a 90%. Diabéticos assintomáticos têm maior score de cálcio do que os indivíduos não diabéticos. Em relação à TC de coronária, sabe-se que diabéticos assintomáticos têm maior score de cálcio do que os indivíduos não diabéticos. Nos diabéticos abaixo de 40 anos de idade assintomáticos, ele tem 4 vezes maior probabilidade de apresentar um score de cálcio moderado ou alto que os indivíduos não diabéticos. Então, isso aqui é um estudo de tomografia computadorizada comparando o indivíduo não diabético com o indivíduo diabético, mostrando que para as lesões, tanto de um vaso, quanto de 2 vasos, quanto de 3 vasos, essas lesões são mais predominantes do indivíduo diabético. Em relação às provas funcionais, sabe-se que os pacientes com diabetes tipo 2 têm mais alteração do segmento ST e mais anormalidade de perfusão do que os pacientes com diabetes tipo 1. Esses são os 3 grandes estudos que mostram alterações isquêmicas nos indivíduos diabéticos. Esse DIAD, detecção isquemia silenciosa nos diabéticos assintomáticos. Esse DINAMIT, você necessita determinar a isquemia do miocárdio em pacientes de diabetes tipo 2. E esse BARDO, que é desfecho, um estudo de desfecho em pacientes assintomáticos de alto risco. O que a gente considera como sinal de mau prognóstico no indivíduo diabético que faz uma prova funcional? No teste ergométrico, aquele indivíduo que tem uma fraca capacidade de exercício, ele não consegue atingir uma carga muito elevada, ou que ele tem angina durante o esforço, ou ele tem alteração no comportamento da pressão sistólica. De que forma? A pressão sistólica dele não passa de 130 milímetros de mercúrio, ou até ele tem queda da pressão com esforço. Ou aí tem a recuperação tardia da frequência cardíaca, ou score de Duke, que envolve alteração do segmento ST, o momento que apareceu a alteração do segmento ST, que envolve muitas variáveis, aumentado. No eco de estresse, é mau prognóstico aquele paciente que tem disfunção do ventrículo esquerdo induzida pelo esforço,
e que tem número de segmentos com mobilidade anormal. Quanto maior o número de segmentos, mais grave deve ser o paciente. Na cintilografia do miocárdio é a mesma coisa. Quanto maior o número de segmentos com déficit de perfusão, pior o prognóstico do paciente. No entanto, se o paciente diabético assintomático faz uma prova funcional, essa prova é normal, então a gente tem uma relativa segurança que esse indivíduo vai ter uma taxa de mortalidade anual baixa, menor do que 1%. Nesse estudo aqui com 4.755 pacientes, dos quais 979 diabéticos, que tinham sintomas de doença coronariana, mostrou que a mortalidade cardíaca nos pacientes com cintilografia do miocárdio foi baixa por 2 anos, mas depois de 2 anos, houve um aumento significativo dos eventos cardíacos nos diabéticos. Daí porque se preconiza repetir provas funcionais nos diabéticos, mesmo que assintomáticos, pelo menos a cada 2 anos. 2 anos ela perde a validade. Em relação à tomografia das coronárias, se preconiza no indivíduo diabético assintomático, se ele fizer um score de cálcio, esse score for acima de 400, se recomenda fazer eco sob estresse ou cintilografia do miocárdio. Em estudo com angiotomografia, com 3.370 diabéticos, a mortalidade foi maior nos diabéticos, independente deles terem doença arterial obstrutiva coronariana ou não na angiotomografia. E aí vem a pergunta, o screening, depois disso tudo posto, será que o screening para a doença arterial coronariana subclínica no diabético melhora o prognóstico? Citando aqui o DIAD de novo, né, que é detecção de isquemia silenciosa em diabético assintomático. E foram 1.123 diabéticos tipo 2 assintomáticos. Os pacientes que tinham eletro normal, metade deles era submetida à cintilografia do miocárdio e metade não fazia exame nenhum. Mostrou o seguinte, depois de 4,8 anos, não houve diferença dos desfechos primários, que eram morte cardíaca, infarto não fatal, entre os dois grupos. Ou seja, não fez diferença nenhuma se o paciente era assintomático e tinha eletrocardiograma normal, não fez diferença nenhuma você fazer cintilografia do miocárdio ou não para guiar a sua conduta. No estudo Dinamite, que eram 631 diabéticos, também assintomáticos, e tinham pelo menos mais 2 fatores de risco cardiovasculares, de novo foram randomizados para cintilografia ou nenhum exame. Depois de 3 anos e meio de acompanhamento, não houve diferença no desfecho primário composto, morte por todas as causas, infarto não fatal, etc., entre os dois grupos. E também o estudo com tomografia computadorizada, o fator 64, com angio-TC de coronárias, eram 900 diabéticos entre tipo 1 e tipo 2 assintomáticos, metade fazia TC de coronárias e metade não fazia nenhum exame, depois de acompanhado por 4 anos, também não houve diferença significativa no desfecho primário entre os grupos. No estudo Bardot, 400 diabéticos tipo 2 assintomáticos, alto risco cardiovascular, aqui já é tratamento, né? A aula seria sobre investigação, mas esse era um estudo importante, eu resolvi colocar aqui, que é um estudo sobre tratamento. Tem 400 diabéticos tipo 2 assintomáticos com alto risco cardiovascular submetidos à cintilografia do miocárdio. Desses indivíduos, 87 deles, ou seja, 22%, teve exame positivo para isquemia. E aí, os indivíduos foram comparados entre fazer só tratamento clínico e fazer tratamento clínico com revascularização percutânea. E também não houve diferença entre os grupos. Então, assim, diferente do que a fisiopatologia mostrava, nem a avaliação mais aprofundada, nem o tratamento mais invasivo mostrou melhora no paciente diabético. No KPDS, bom, então, como é que para fazer a estimativa do risco cardiovascular nos diabéticos assintomáticos? Tem 3 estudos grandes. O KPDS, que foi 4.540 diabéticos, acompanhado por 2 anos. Um dos méritos desse estudo KPDS, o KPDS, foi estratificar o risco cardiovascular dos indivíduos diabéticos. Então, tem uma tabela lá, que através dessa tabela do KPDS, você divide o indivíduo em baixo, médio ou alto risco. Teve esse estudo sueco e teve esse estudo aqui esteno. Então, foram 3
grandes estudos utilizados para a predição do risco cardiovascular, nos quais o KPDS e o Steno mostraram que quanto maior a idade, maior o risco cardiovascular. O KPDS e o estudo sueco mostraram também que quanto mais jovem o indivíduo era diagnosticado com diabetes, maior o risco cardiovascular. O sexo masculino com maior risco cardiovascular para 2 estudos, etnia afro-caribenha para o KPDS. Os 3 estudos concordaram que o tabagismo, hemoglobina glicada e o aumento da pressão sistólica eram fatores de risco cardiovascular para o diabético. Os 2 primeiros estudos mostraram o valor preditivo na relação colesterol total HDL. Esse estudo aqui mostrou em relação ao LDL. Os 3 estudos mostraram que quanto mais tempo de diabetes o indivíduo tinha, maior risco cardiovascular. Esses 2 aqui mostraram para albuminúria, esse para doença cardiovascular prévia, e o Steno mostrou também taxa de filtração glomerular, quanto menor, maior o risco, e capacidade de exercício, quanto menor, maior o risco. Então, para finalizar, o que dizem as diretrizes? Existe uma diretriz brasileira específica em diabetes e doença cardiovascular. Então, essa diretriz, ela aconselha que todo paciente diabético que a gente receber, que a gente faça a estratificação de risco cardiovascular dele em 10 anos, utilizando esse score do KPDS. Quais seriam os exames que deveriam fazer nos diabéticos assintomáticos? Score de cálcio para os indivíduos diabéticos acima de 40 anos é considerado 2A. Para os alunos aí que não estão acostumados com essa terminologia, 2A é quando a maioria dos estudiosos acham que o método deve ser utilizado, mas não é consenso. Angiotensina de coronária é 3. Todos concordam que não há indicação. Dupla de carótida 2B, a minoria acha que deve ser utilizado. Teste ergométrico para realização de exercício físico 2A, a maioria acha que deve ser realizado. Cintilografia do miocárdio 2B. A ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, na sua diretriz de 2014, não recomenda exame de rotina para o diagnóstico de DAC se ele for assintomático. E as sociedades europeias, Sociedade Europeia de Cardiologia e Sociedade Europeia de Diabetes, de 2014, fala que a indicação dos exames de rotina é controversa, mas ela deve ser feita, ou pode ser feita, para os indivíduos diabéticos que têm alto risco. Quem são esses? São aqueles que têm doença arterial obstrutiva periférica, que têm alto score de cálcio ou que têm proteinúria. Então é isso aí. Quem quiser comentar ou perguntar.